Boa, 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 pessoal. Vamos em frente, tá? Vamos lá, vamos em frente. A primeira fase lá com as páginas do livro, você já tem aí a relação, tá certo? Então, vale dar uma boa olhada naquele vídeo, tá? Eu até já subi para o YouTube, daqui a pouco eu vou subir o próximo, que é esse que eu estou gravando aqui. E vamos em frente, tá? Gente, o que eu preciso? Aqui embaixo, tá? Eu tenho a relação daqueles nossos, algumas atividades, alguns exercícios que nós passamos, tá? E a minha ideia agora é fazer uma pequena discussão sobre cada um desses itens, para que vocês possam dar uma lida ou dar uma relembrada, pegar aquela foto que está no seu celular, tá? Para poder discutir sobre o assunto depois ali na prova. Como eu já frisei no outro vídeo, a ideia não é reprovar ninguém, longe disso. É só provar conhecimento, então não vai ter peguinha, vai ser muito simples. A minha ideia até é usar bastante questão que eu até já usei lá atrás, tá certo? Para quê? Porque a ideia é testar conhecimento, só isso mesmo, tá certo? Vamos em frente então, vocês vão ver que não vai ter segredo, tá? O primeiro item aqui que eu destaco bastante é sobre conceitos de eletricidade estática, tá? Vocês vão se recordar que ao tratar do assunto a gente basicamente discutiu sobre a carga que você acaba carregando, né? Que você acaba capturando aí, caminhando, tá certo? O fato do o vento bater na nossa roupa vai fazendo com que mais carga fique estática, fique presa a gente, né? E como naturalmente nós usamos calçados geralmente de borracha, que é um isolante, tá certo? Nós acabamos não descarregando, nós acabamos concentrando, tá? E naturalmente a gente acaba virando um grande meio de concentração de quê? De carga. Naturalmente, se nós que acabamos nos tornando um meio muito concentrado de carga, quando nós tocamos a mão de alguém, nós damos uma descarga na pessoa, né? Fazemos com que a passagem do meio mais carregado passe para o meio menos carregado e aí nós acabamos dando um choque em alguém. Esse choque aí, basicamente, em outra pessoa, essa pessoa vai sentir basicamente um beliscãozinho, um choque, né, principalmente nas articulações. Agora, numa peça eletrônica, num processador, numa memória, isso é problemático. Você chega a danificar o item dessa forma. Então, eu dou a dica a vocês para reler esse texto, dar uma relembrada. Lembram-se que nós discutimos sobre a calcanheira para alguns ambientes muito específicos, creio que seja até algum tipo de ambiente de montagem de algum tipo de equipamento elétrico e eletrônico que seja muito sensível. Comentamos sobre a pulseira antistática, tá? Relembrando uma coisa, a pulseira antistática, que ela acaba de alguma forma sendo conectada à rede elétrica, até no caso ao aterramento, e a calcanheira, que ela tem essa conexão de metal presa à bota, ao calçado, elas estão aí para dissipar o calor não, desculpa, né? Elas estão aqui para dissipar essa carga eletrostática. A carga que estaria parada no meu corpo, ela vai ser drenada, ela vai ser jogada para a rede elétrica, tá? A rede elétrica em si, o meu aterramento, tá certo? Agora vem a questão, e a luva antistática? Bom, a luva já é feita de um material que minimiza a concentração, né, da carga eletrostática, mas ela evita a maior produção de carga eletrostática, mas ela naturalmente não evita que se concentre alguma carga, tá? Vocês vão relembrar que aqui tem alguns questionamentos interessantes, como aqui falando de verdadeiro, certo ou errado, a energia estática acumulada não é potencialmente capaz de danificar componentes eletrônicos. Sabemos que isso é errado, isso é falso, né? Ela realmente é
potencialmente capaz de danificar sim, tá certo? Outro item interessante que é de discussão, de grande discussão. Quanto mais próximos ao potencial de terra ou da terra, mais distante estaremos do armazenamento de energia estática. Verdade. Mas essa proximidade diz respeito ao fato de estar em contato com a terra, que é o quê? É o pé no chão, a mão no chão, é o fato de você estar com uma pulseira antistática presa ao seu pulso e naturalmente também presa ao aterramento da minha rede elétrica, tá? Então, é um item que é verdadeiro. Quanto mais próximo ao potencial de terra, quanto mais próximo à terra, quanto mais em contato com a terra, naturalmente eu passo a armazenar menos energia estática, tá? Eu tenho outros itens aqui, tá certo? Que trata da luva, que é uma baixa geradora de eletricidade estática, isso é legal, tá? A calcanheira, eu coloco aqui assim como a calcanheira que isola, a pulseira antistática possui a mesma função? Não, elas não estão aqui para isolar, elas estão para dissipar, tá certo? Outro item, a falta de aterramento na rede elétrica não caracteriza prejuízo à vida útil dos equipamentos ligados a ela? Claro que caracteriza. Se eu não tiver aterramento, eu estou descrevendo ali que qualquer carga que tiver, que for liberada sobre algum componente eletrônico, vai queimá-lo, porque não tem aonde dissipar, não tem por onde correr. Então, deem uma boa olhada nesse texto que a gente leu lá atrás, dê uma relembrada. E, Diego, eu não tenho mais ele em mãos. Cara, qualquer coisa, procura um modo de ler sobre o assunto. Eu vou verificar se eu me recordo de enviar para vocês esses arquivos, vocês dão uma olhada, tá? Qualquer coisa eu envio o PDFzinho aí pelo WhatsApp, vocês podem baixar para a máquina ou ler no próprio celular, que vocês vão ficar mais inteirados do assunto, tá? Bom, vamos lá. Próximo item, isso aqui é muito antigo mesmo. Isso é lá do comecinho do curso, tá? São alguns conceitos muito simples sobre placa-mãe. Esse aqui, para dar uma lida no celular, vai dar muito trabalho, tá? Eu não vou ter tempo de formatá-lo para utilizar no celular, mas basicamente é aquela nossa cruzadinha, tá? Então quem puder, quem não tiver mais ela em mãos, puder imprimir ou puder abri-la no computador, vai ser interessante, porque aqui a gente vai ressaltando algumas frases e cada frase tem uma palavra-chave. Olha a primeira. Outro nome da placa principal, né? Qual que é o outro nome da placa-mãe? Bom, vamos lá, né? Eu tenho tanto motherboard quanto mainboard. Eu não sei qual que cabe aqui. Depois vocês podem testar. O item 3. Tipo de chaveamento elétrico que seleciona a tensão de entrada em uma fonte de alimentação sem a intervenção humana, né? Que é aquela autochaveamento lá que eu tenho, tal. Então, vale procurar da forma como nós colocamos aqui no livro, tá? Que é o chaveamento automático, beleza? No livro não, no exercício. No socket, o item 11, no socket conecta-se quem? CPU. Então, quem tiver essa cruzadinha aí, pega ela, dá uma lida, porque é bem simples o que eu preciso colocar aqui, tá certo? Não tem nada em especial, posso até acabar de alguma forma questionando esse mesmo item em forma de questão, mas aí a resposta pode não ser necessariamente igualzinha que está aqui, até para facilitar a vida de vocês, tá? Então é isso, lembrem-se da cruzadinha, a gente pode usar questionamentos dela na nossa pequena avaliação. O item 02 foi um exercício, que nós comentamos sobre placa-mãe. Essa aqui é aquela placa-mãe da Gigabyte, tá? Uma placa pequena. Lembra-se que ela basicamente, ela tem aqui só o chipset dela, eu não cheguei a ver quem seria a Ponte Sul, tá?
mas é uma plaquinha que já usa o padrão de socket ZIF, né? Zero Insertion Force, né? Que é o padrão comum de hoje, tá? Fora o ZIF, teve aquele padrão que você encaixava o processador como se fosse um cartucho de videogame, né? Cartucho de Nintendo, de Mega Drive, tá? Isso aí ficou pouco tempo no mercado, não vingou mesmo. E essa placa aqui já tem itens bem novos. O padrão de processador que já não tem mais a pinagem nele, os pinos ficam na placa-mãe, no socket. E lá no processador, basicamente, vocês têm o que? Só os locais de contato. O tipo, né, da conexão da fonte, que é a ATX, tá? Olha aqui o ATX 12 volts. Aqui, olha os itens on-board dela, né? Vídeo, USB, aqui USB e rede, tá? Aí você fala, por que você sabe que aqui tem USB e rede? Porque naquele mesmo material, nós tínhamos aqui, ó, a frente da placa, tá aqui, ó. Ali é a visão superior, de cima, né? E aqui, ó, mouse teclado, né? O PS2, vídeo, né? O VGA, USBs e rede, tal, e som, tá certo? Então, eu consigo também descrever isso por aqui. Lembra-se lá que eu tenho o PCI Express, né, que foi o 16X, que foi quem substituiu o AGP para poder trabalhar, para se dedicar a placas de vídeo. O PCI Express comumzinho, que ele é bem pequeno, tá certo? E eu tenho aqui, ó, o frontal, né, áudio, as USBs, o painel frontal, tá certo? Eu tenho aqui as minhas portas SATAs. Isso até me remete a um questionamento que nós fizemos lá nesse mesmo exercício da placa-mãe, que era relacionado a quantos discos poderiam ser conectados a esse computador. Claro que eu estou desprezando discos externos, um pendrive, um HD externo, tal. Eu estou tratando de itens internos, que nós aqui vemos que eu posso colocar 4. Aí vem o questionamento, por que 4? Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por quê? Porque aqui, ó, nos meus PCI Express, o pequeno, eu consigo conectar 2 discos, né? Porque o disco agora, ele tem um significado mais de ser uma unidade de armazenamento. Não necessariamente ele é redondo, ele é circular para ser chamado de disco, tá? É a ideia do armazenamento. Então, se tiver esse exercício em mãos, dê uma relembrada lá. Onde aqui eu conecto memória? Olha aqui os bancos, os slots. Onde eu conecto processador, tá? Qual que é o padrão da minha bateria? É aquela de 3 volts CR2032. Nesse outro manual aqui, que é da montagem, tá? Se você tiver com ele em mãos, é interessante porque aqui, olha, você consegue relembrar e você consegue ver bem a placa-mãe, tá certo? Só que aqui o esquema elétrico dela, tá certo? Claro que os barramentos aqui, né, as trilhas não vão aparecer, mas eu consigo me orientar onde eu tenho cada item aqui. Então, mais um item legal para a gente dar uma olhada e discutir depois. Eu posso pensar em fazer questionamentos sobre ele, tá certo? Vamos em frente. Também comentamos sobre chipset. Lembra lá? Chipset, conjunto de chips. Basicamente, os 2 subconjuntos do chipset que nós sempre damos atenção são Ponte Norte e Ponte Sul, tá? Aqui tá em espanhol, né? Puente Norte e Puente Sur, tá? Mas basicamente é o chipset, tá certo? E um item muito simples do chipset que a gente não pode se esquecer é que eu tenho ali a divisão mais fácil que eu acabo me recordando quando eu trato de Ponte Norte, eu estou tratando basicamente de quem? Da parte do meu chipset que trata de basicamente os itens mais velozes que estão atrelados à minha placa-mãe. Processador, placa de vídeo, AGP ou PCI Express
e as minhas memórias, memória RAM, que é a memória volátil que a gente realmente consegue inserir ou remover da placa-mãe, tá? Aí seguindo, quando eu trato de ponte sul, atrelado à ponte sul eu tenho os demais itens, que são o que nós chamamos de dispositivos mais lentos, né? Eu tenho o Super I/O, que me conecta a porta serial, porta paralela, disco flexível, né? Que é disco flexível? Meu disquete, bom, vai que alguém usa. Teclado e mouse, né? Raton, né? Raton, porque tá aí no espanhol, tá certo? Os demais itens que, por mais que eu os veja como rápido, são de leitura mais lenta, né? O meu disco SATA, meu disco IDE, USB, pendrive, né? Porta de rede Ethernet, que é a rede cabeada, interface de áudio, memória CMOS, que é onde eu guardo as minhas alterações do setup, tá certo? Os meus slots PCIs, o PCI comum, interface de vídeo integrada, a interface gráfica, meus cabos e portas externas. Tá? Então, Diego, quem está na ponte sul? Basicamente é quem não está na ponte norte. Mas quem é que está na ponte norte? Processador, placa de vídeo, a GPU PCI Express, memória RAM. Isso é a minha ponte norte, que é a grande controladora de memória. Beleza? Vamos em frente, tá? Próximo item que nos vale discussão também é sobre multímetro. Aí você fala, Diego, esse multímetrozinho aqui do nosso exercício, ele é esse cara aqui, ó. Eu procurei aqui no Google, tá? Esse carinha aqui, ó. Ele é um Minipa, ele é esse azulzinho, tá? É um multímetro muito bom, muito simples, mas resolve a vida, tá? Basicamente ele vai medir voltagem contínua e alternada, teste de continuidade, amperagem. Cara, isso aqui no dia a dia resolve a vida de qualquer eletricista, de um técnico eletrônica nem tanto, porque o cara precisa aferir, né? Precisa medir um número de itens muito maior, tá? E, Diego, o que eu faço com esse carinha aqui? Eu faço com esse Hikari, que é mais barato e resolve a vida? Resolve, tá? Ao invés de você ir lá pagar aí, basicamente, pagar aí 70, 80, 100 reais num multímetro muito novo, cheio de opções que você não sabe usar, você pode pegar um cara muito mais simples. Ó. Esse Hikari aqui, ó, aparenta ser um bom multímetro, tá? Tem lá teste de continuidade, ele é bem simples mesmo, mas olha, não se enganem. Tem uns multímetros chineses bem ruinzinhos, mas também bem baratos, que eles vão custar aí 20 reais. Eu prefiro pagar o frete aqui, deve ser uns 10 reais a mais, porém eu levo um multímetro para casa muito melhor por 35 reais praticamente, tá certo? Então, cuidado com isso. Quanto ao multímetro, tá? Fazendo mexer aqui da Hikari e da Minipa, tá? Quando eu trato de multímetro, quais são os testes que são interessantes que nós saibamos, tá? Gente, testes muito simples. Primeiro, olha lá, ó. Opa. Medida de tensão contínua, DC, tá? Ó a escala dele aqui. Diego, o que eu tenho que lembrar quando eu vou aferir qualquer diferença de potencial? Você tem que ficar de olho, ou até corrente, né? A amperagem. Você deve ficar de olho em o que você pode esperar que seja entregue para você, tá certo? E colocar sempre numa escala maior. Como assim? Se eu vou conferir a voltagem de uma bateria, de uma pilha qualquer, e eu olho lá e está especificado que aquela pilha comum me entrega até 1.5 volts, ou aquela bateria do computador. Essa pilha que eu falei é a AA, né? 2 As, é aquela comunzinha.
ou a Palito, que são 3 As, né? AAA, que também me entrega 1,5 volts. Ou ainda aquela bateria bem chatinha, bem fininha, bem amassada, que eu uso para o meu relógio do computador, que é a CR2032. Todas eu consigo aferir, eu consigo medir aqui. Mas a CR2032 tem que me entregar 3 volts. Então eu vou olhar qual é a escala que é mais próxima, porém acima de 3 volts para poder utilizar. Diego, eu coloquei na escala de 200, tem problema? Não. Pode ser que ele não te mostre um resultado com tanta precisão como o 20, tá certo? Então, procure exatamente a próxima escala superior ao valor que você quer medir. Dessa forma, você evita danificar o aparelho e evita também tomar sustos, tomar um choque aí na hora que se assustar, tá certo? O outro teste, medida de tensão AC, né, a corrente contínua, a alternada, desculpa, que é da nossa tomada. Então, coloquei aqui, olha o símbolo, é uma letra V e eu tenho o tio, né, aquela marcação de nasalidade, né, que todo mundo fala que é acento, mas não é. Tio é marcação de nasalidade, tá? Diego é cultura. E aqui, basicamente, você tem ali a letra V e o tio mostrando isso. Diego, o cara aqui está aferindo uma tomada que está entregando 115 volts. Deve ser uma tomada de um estabilizador ou de um no-break qualquer. Pode usar 200? Pode. Se ele usasse algo abaixo de 115, ele danificaria o aparelho. Aí eu te falo, posso testar em 600? Eu posso. O que acontece? Quanto menor a escala, quanto mais próxima do valor que você deseja conferir, deseja aferir, mais preciso vai ser o seu resultado. Pode ser que eu coloque na escala de 600 e ele não me mostre que são 115,2 volts. Pode mostrar só 115, tá? Então, vale ter esse cuidado. O terceiro teste que nós temos que ter noção, que nós usamos diversas vezes, é aquele mais simplesinho do sinal sonoro, que é o teste de continuidade. Ele fica bem fácil de detectar quem é e como utilizá-lo por conta daqui, ó. O teste de continuidade, ó, ele usa basicamente essa escala aqui, que é o diodo, né, o símbolo diodo, e um símbolozinho parecendo Wi-Fi. Só que como ele não está em pé, ele está deitado, é um símbolo de propagação auditiva, propagação sonora. Então, fica fácil. Diego, para que é que eu uso esse teste? Para testar cabo de força, testar cabos de forma geral, para verificar se por aquele caminho pode haver condução elétrica. Então, teste de continuidade para testar cabo de força, um monte de outros cabos, é de extrema importância, beleza? Avançando, né, nós continuando tratando da parte elétrica, a gente tem aqui ó, o item 06, que é quanto a aqueles pequenos testes para diagnóstico, tá? Que basicamente eu abordo sobre o conector da placa-mãe ATX 2.0 e aqui mais abaixo sobre aqueles mesmos testes que eu acabei de comentar que a gente pode fazer no multímetro. Além disso, pequena discussão muito simples, eu trato dos fios que compõem a minha tomada e energizam ela de fato. Neutro, que sempre está indicado com Nzinho, olha, quem conseguir prestar bem atenção e estiver vendo pelo computador, vai conseguir ver uma letra N aqui, ó. Agora não vê mais, né? Além disso, você tem aterramento, que é sempre o do meio, um símbolo específico, e se não é neutro, não é aterramento, é fase, né? É onde vem a força mesmo. Até por esse motivo que eu chamo de DDP, diferença de potencial, porque aqui é um potencial menos concentrado, que está em 0, aqui é um potencial mais concentrado, que está em 220, 115, conforme for necessário, tá? Então, de olho nessa parte que é muito importante e usamos muitas vezes, tá? Item 7, lembram-se dos processadores, tá? Eu não quero entrar no mérito de discutir quem é melhor, quem é pior, como nós colocamos naquele slide
o próximo, né? É uma briga aí de Street Fighter vs Tekken. Não sei quem é melhor. Sei que a briga é grande, tá certo? Então, vale também se orientar quanto a isso. Se tiver a apresentação em mãos, pega ela, dá uma boa olhada, dá uma boa lida. Tem muito assunto legal, tá certo? Então, vale ter essa noção. Como esse é mais um conteúdo que eu estou passando, eu vou perguntar algum item sobre processador, mas eu quero fazer até um pouquinho mais de questionamentos, tá? Então, passo também para vocês essa apresentação que está também em PDF. Vocês conseguem ler pelo computador, pelo iPad, pelo tablet ou mesmo pelo celular, beleza? Bom, e o último item aqui, aquele pequeno exercício sobre processadores. Eu não sei se foi esse o exercício que eu passei para vocês, tá? Todavia, vale dar uma boa olhada, o conteúdo é importante, tá? Então, se bem que esse aqui é aquele conteúdo mais complicado, porque é um conteúdo de concursos. Eu não sei se foi esse que eu passei para vocês, mas dá uma boa olhada no material sobre processadores, que eu também farei algum questionamento, beleza? Pessoal, é isso, tá? É bastante coisa, olha. Eletricidade estática, tratamos aqui daquela cruzadinha do começo, né, sobre os conceitos básicos da placa-mãe. Depois, a própria placa-mãe, o esquema dela aqui para trabalhar. Ponte Norte, Ponte Sul, que fazem parte do meu chipset, tá? Os nossos testes, os vários testes, nesse caso aqui, tratando do teste de continuidade, mas tem outros que nós também vamos ter que discutir sobre ele. O uso do multímetro, processador, né? Tem alguns itens aqui, né, que eu vou discutindo sobre o assunto. E por último, aquele pequeno exercício, tá? O que eu peço a vocês? Com calma, peguem aquele conteúdo do livro, revisem e novamente. Diego, ficou muito em cima, porque não deu para eu postar o vídeo antes. Então, eu recomendo fazer essa avaliação em outro dia, tá? Fiquem de olho nisso, deem uma boa olhada. Se tiverem com dúvida, voltem e falem comigo, beleza? Gente, é isso. Valeu, valeu. Até mais. Tchau, tchau.